Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Igor do canal Fã de Quadrinhos e hoje trago esse vídeo para fazer uma resenha desse material aqui, Os Heróis Mais Poderosos da Marvel, número 37, a edição do Mercúrio. Então, vamos lá. A arte desse quadrinho fica por conta de Derek Alcoy, Chris Renaud, Don Hillsman e Perselis Ferry. E o roteiro fica por conta de Joe Eddick e Joe Ostrander. Foi lançado no ano de 2016, publicado pela Salvage. Ao total tem 204 páginas e o preço de capa desse material é R$ 39,90. É um material capa dura, papel couché e reúne as seguintes edições: Quicksilver 11 a 13, Heroes of Hiding 15 a 16 e Heroes of Hiding Quicksilver Anual número 98. Aqui as capas originais que saíram lá fora. Bem, então vamos comentar um pouco sobre as duas histórias que esse encadernado traz. Deixa eu abrir aqui a revista. A primeira história, que é quase o quadrinho todo, é Cerco a Undagor. Nessa história, o mutante maligno Exodus e os seus subalternos, os Acólitos. Para quem não sabe, os Acólitos são um grupo de mutantes extremistas que defendem a ideia da supremacia mutante a todo custo. Eles invadiram e tomaram o castelo de Undagor, o antigo lar do Alto Evolucionário e os seus cavaleiros. Para quem não conhece, o Alto Evolucionário é um cientista, é esse aqui, com a armadura vermelha. Ele é um cientista que, através de experiências genéticas, criou os Cavaleiros de Undagor. Deixa eu mostrar aqui quem são os Cavaleiros de Undagor, bem aqui. Esses são os Cavaleiros de Undagor. Um grupo de animais que foram expostos à evolução genética e mudaram para a forma humanoide. Então, por exemplo, tem aqui a Lady Úrsula, que era uma ursa que foi exposta. Tem o Sir Carneiro, que era um carneiro que foi exposto, adquiriu a forma humanoide. Tem aqui a Bova, que é isso que vocês estão vendo, é isso que vocês estão pensando, é uma vaca que foi exposta e adquiriu essa forma humanoide. Bem, Exodus e seu grupo, eles atacaram Undagor, pois eles viam o Alto Evolucionário e seus cavaleiros como verdadeiras aberrações que precisavam ser eliminadas. Êxodo também buscava o poder do isótopo E, uma poderosa fórmula genética capaz de evoluir ou involuir, regredir, determinados seres vivos. Mercúrio e os Heróis de Aluguel, eles precisam ajudar o Alto Evolucionário a combater os planos de Êxodo e também encontrar uma cura para os Heróis de Aluguel que foram expostos ao isótopo E e agora sofrem de uma instabilidade evolutiva. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ou seja, os Heróis de Aluguel, eles foram expostos também ao isótopo E e por causa disso eles estão regredindo, eles estão se transformando em gorilas. Aqui o Luke Cage, o Punho de Ferro, o Cavaleiro Negro. A segunda história, deixa eu mostrar ela aqui para vocês, já no finalzinho mesmo, aqui, ela é bem pequenininha, bem curtinha. A segunda história desse encadernado é Finais e Começos, uma história bem pequena, bem curta, onde o Mercúrio ele é confrontado e questionado por um indivíduo misterioso que se apresenta com o nome de Nestor. Esse indivíduo faz vários questionamentos sobre a vida do Mercúrio, desde sua infância até a sua vida adulta. Olha, essa história aqui ela é um pouco confusa, porque esse personagem, Nestor, ele praticamente nunca apareceu aqui no Brasil. E eu fui pesquisar em alguns quadrinhos que saíram lá fora. A identidade secreta dele ainda é um mistério. Tem algumas teorias, né? A teoria mais aceita é de que ele é uma versão mais poderosa do Mercúrio. Eu acho que realmente deve ser por aí. Já a minha opinião, eu acho que é isso mesmo, porque isso explica como que esse Nestor ele sabe de várias coisas do passado do Pietro. É uma historinha bem curta, mas também bem complicada, justamente para a gente não saber quem é esse Nestor de verdade. E deixa eu voltar aqui um pouquinho, vou comentar sobre
a história principal desse encadernado. Olha aqui o mutante Êxodos, esse aqui, e o seu grupo de acólitos, mutantes violentos que pregam a supremacia mutante a todo custo. Deixa eu voltar aqui para o começo. Agora eu vou comentar um pouco sobre essa história principal, Cerco a Undagor. Assim, já estava esquecendo. Antes de comentar, eu gostaria de fazer um comentário sobre esse grupo, né, os Cavaleiros de Undagor. Quando eu comecei a ler, que eu me deparei com eles, eu lembrei logo daquele filme A Ilha do Dr. Moreau, acho que saiu nos anos 90. Naquele filme, o Dr. Moreau, né, ele é um cientista que ele cria vários humanoides usando humanos como cobaias. Então, ele usa os seres humanos para fazer experiências, tentando unificar humanos e animais. E eu me lembrei, eu acredito que talvez tenha servido de inspiração na criação desse grupo aqui, porque é bem parecido as histórias. Aqui é um cientista que usa animais como cobaia, e lá no filme é um cientista que usa humanos como cobaia. Eu acho que teve uma inspiraçãozinha aí nessa história. Bem, a primeira história, o Cerco a Undagor, sendo bem sincero, se você gosta desse grupo, os Cavaleiros de Undagor, se você gosta dessa história, eu respeito, é um ponto de vista, é um gosto de cada um, mas eu particularmente não gostei. Eu não achei esse grupo aqui interessante, esses personagens desse grupo, eu achei eles assim, bem bobinhos para falar a verdade, principalmente essa personagem Bova, eu não consegui ir com a cara dela, digamos assim, e enfim, eu não consegui gostar desse grupo, os Cavaleiros de Undagor. E a história, eu achei a história bem fraca. Ela começa bem fraca, bem ruim, aí vai melhorando, aí ela chega num ponto interessante, ocorre até um suicídio aqui nesse quadrinho, não vou falar mais do que isso para não dar spoiler para quem queira ler, e depois ela volta a ser ruim novamente. Mas isso é um ponto de vista meu, que eu não gostei da história. Você pode ler e pode gostar, assim como esse grupo, os Cavaleiros de Undagor, eu não gostei, mas você pode ler e pode gostar, então isso eu respeito, é um gosto de cada um. Agora, tem uma coisa que eu me chateei muito com esse quadrinho, é o seguinte: nessa história aparece muita coisa que aconteceu no passado, e tudo isso, olha como é que eles colocam aqui, ó. Detalhes em Quicksilver número 1, inédita no Brasil. A outra parte aqui, Heroes of Hiding número 8, inédita no Brasil. Então, isso aqui acontece com muita frequência na história. Aparecem alguns fatos interessantes, como, por exemplo, eu sei que um membro dos Cavaleiros de Undagor tinha morrido num confronto, aí eu li, procurei, cadê? Aí, quando eu fui ver, estava lá, inédita no Brasil. Eu sei que o Punho de Ferro quase morreu também, aí tá lá embaixo, inédita no Brasil. Olha aqui novamente, as razões disso foram mostradas em Quicksilver 10, e esse quadrinho ele traz Quicksilver a 11 e a 13, ou seja, inédita no Brasil. Aqui novamente, Quicksilver número 7, inédita no Brasil. Cara, isso aqui é uma chatice, velho. Na edição especial, Black Nather Exodus, inédita no Brasil. Então tem muita coisa que aparece aqui e que é inédita no Brasil. Então atrapalha demais a leitura, o entendimento. Eu fiquei realmente muito chateado com isso. Na minha opinião, a Salvat deveria ter lançado, ao invés de uma capa vermelha, ter lançado parte 1, parte 2, capa preta, e colocava tudo isso. Eu realmente fiquei muito chateado com isso daí. Outra coisa que eu queria destacar também é isso aqui. O Mercúrio, apesar da revista ser dele, ser uma capa vermelha dele, ele não é protagonista. Chega até a ser estranho, porque todas as revistas capa vermelhas da Salvat, geralmente o personagem principal é o protagonista da história. E aqui não, ele não é o protagonista. A história gira em torno dos Cavaleiros de Undagor, em torno do Êxodos e o seu grupo Acólitos, em torno dos Heróis de Aluguel, e ele fica praticamente jogado para escanteio boa parte do quadrinho. Só lá no final que ele vai aparecer. Chega a ser muito estranho isso daí. Bem, e por último, uma coisa que eu também não curti muito foi a arte, mas isso daí eu relevava se a história fosse realmente boa, interessante.
a questão de eu não ter gostado da arte passaria batido, né? Mas eu realmente não gostei dessa revista aqui, não gostei da história e principalmente desses furos que aparecem nela. É uma HQ realmente muito mutilada. Sinceramente, mesmo, eu não curti e por enquanto foi a minha pior leitura do ano. Bem, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Se não é inscrito, se inscreve no canal, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima. Falou, valeu, fui!